quando você lê em Apocalipse 4, você vê Deus colocando os elementos, João escrevendo os elementos que existiam no trono de Deus, naquele salão onde estava o trono. E quando você lê Apocalipse, você vai ver que o trono de Deus é de fogo. Presta atenção, o trono de Deus é de fogo. Ele está em cima de pedras afogueadas. Embaixo do trono de Deus tem um mar, e o mar é de fogo. Tudo que se refere a Deus no céu é fogo. Por isso que Deus faz os filhos deles labaredas de fogo. Porque quando o fogo chega com fogo, o que acontece? Só pega mais fogo. Mas quando aquilo que não é fogo chega no fogo, ele queima. Talvez você está achando que o céu é um lugar. O céu é de fogo, irmão. O trono de Deus é de fogo. Pastor, por que você está falando isso? Porque toda frieza, ela desagrada a Deus, né? E às vezes as pessoas ficam achando, o inferno vai ser um lugar de fogo. O inferno vai ser um lugar de pessoas que não têm o fogo de Deus. Porque quando elas chegarem perto de Deus, Deus vai ser um inferno para eles. Imagina um Deus de fogo e a pessoa que não é fogo chega perto dele. Deus será o inferno para aqueles que não têm fogo. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que Deus nos faz labaredas de fogo. Então, se você não se inscreveu ainda no curso de Apocalipse, você vai deixar de aprender muitas coisas. Eu queria trazer uma palavra para você nessa noite. Uma palavra que Deus está falando comigo já há bastante meses. E essa palavra, ela tem, talvez para as pessoas que convivem perto de mim, talvez ainda não deu tanto efeito para elas, mas para a minha vida pessoal, ela já tem causado uma metamorfose, uma transformação. Todos nós passamos por momentos na nossa vida de muita luta, de muita tribulação, todos. Se você não está passando, aguarde, você vai passar. Um dos grandes problemas das pessoas saírem das igrejas é que elas acham que no dia que elas forem servir a Deus, elas não terão mais lutas, elas não terão mais dificuldades. Aí quando vem a dificuldade, eu achei que isso aqui era maravilha demais. E Deus me deu isso quando eu estava passando um momento de muita dificuldade na minha vida. E todos nós passamos por lutas e tribulações. E o que a gente faz quando a gente passa por lutas e tribulações? O que a gente faz quando a gente tem um grande problema? A primeira coisa que a gente faz é começar a orar para que Deus nos livre disso. Não é? Amém? Deu problema de enfermidade, a primeira coisa que a pessoa faz é orar. Deu problema no trabalho, a primeira coisa que a pessoa faz ela é orar, para que Deus te livre disso. Não tem nada de errado nisso, nada, muito pelo contrário, não tem nada de errado nisso. Agora escute, foi o que eu fiz, foi o que você faz, é o que todos nós fazemos. Mas Deus me ensinou algo nisso aqui. Algumas vezes, Deus, em vez de nos tirar do problema, Ele quer entrar no problema com a gente. Você vai ter que aprender isso se você quiser ser um cristão. Se você quiser ser um cristão Nutella, que acha que a igreja é um lugar cor-de-rosa, que tudo vai ser maravilha para você, você vai ser um daqueles que vão engrossar a fila dos desviados que estão lá fora. Existem 40 milhões de desviados no Brasil. De pessoas que acham que o evangelho é o lugar de Nutella, que não vai passar nunca problema, e quando passa o problema, vai embora. E Deus nessa noite, Ele quer nos ensinar, e Ele quer te ensinar a chamar Ele
para entrar na luta com você. Nós precisamos aprender esse princípio. Nem sempre seremos poupados na luta. Eu sei que você pode orar, você pode fazer o que você quiser, mas nem sempre você vai ser poupado pelo Senhor na luta. Você vai ter que passar por momentos na sua vida. Mas nessas lutas, na palavra de Deus, o Senhor sempre promete que Ele vai lutar com a gente. Mas nós precisamos convidá-lo para entrar. Sabe, eu sou da geração muito diferente da geração de hoje. E a minha geração, ela é uma geração que ela passou por uma fase que ela, se você não tiver uma mente do Espírito, você não consegue acompanhar a fase que você está vivendo agora. A minha geração, a maioria das pessoas da minha geração, a maioria dos pastores, a maioria dos líderes da minha geração, eles são pessoas que eles não conseguem acompanhar. Por quê? Porque nós éramos de uma geração que as coisas eram totalmente diferentes de hoje. Você pega um jovem hoje de 22 anos, ele nasceu na geração da internet, ele nasceu na geração de redes sociais, ele não sabe o que é vida sem isso. Para ele, rede social é a mesma coisa que comer arroz e feijão. Mas você pega uma pessoa da minha geração lá de trás e fala assim, você tá louco, só fica nesse negócio. Porque nós vivemos, acredite, numa geração que não tinha internet. Nós vivemos numa geração que nós fazíamos fila no orelhão para ligar. Tinha 5, 6, você não sabe nem o que é orelhão, né, irmão? Tinha 5, 6 pessoas no orelhão, você ficava na fila esperando, você botava uma fichinha para falar, 3 minutos, a ficha durava. Nós somos da geração que não mandava carta. Hoje, não aceita nem ligar. Quando você liga para a pessoa fala assim, manda um WhatsApp. As pessoas não gostam nem que liga mais. Esse dia eu estava mandando um WhatsApp para o pessoal com pressa, querendo falar com o pessoal. Eu falei, mas gente, por que eu não ligo para eles, porque eu estou com pressa? Né? Então a minha geração é aquela geração barra pesada, né? Do Manuel, do Gilmar, da Conceição. Você vê criança chamada Conceição hoje, irmão? Não tem criança chamada Conceição. Uma criança com o nome de Conceição, ela já nasce com 40 anos. Gilmar, alguém bota o nome de Gilmar em uma criança? Você vê uma Conceição pequenininha andando, você acha que é uma criança, é uma anã. Não tem mais, é outra geração. E a minha geração é a geração cascuda, foi a geração cascuda, os nossos pais, e a geração de hoje, né? Mas tem alguma coisa boa na minha geração. Nós éramos criados com mais barra pesada, mas a gente era acostumado a valorizar as coisas. Hoje você dá tudo para o filho, e às vezes ele não valoriza. E Deus não é Deus de geração de internet, Deus é Deus das gerações, amém? Se Deus te entregar tudo o que você quer, toda vez que você tem uma luta, você ora e resolve, gênio da lâmpada. Toda vez que você tem um problema, você ora e resolve. Você vai ser um filho Nutella. Então deixa eu te falar, você vai passar por dificuldades. Você vai passar por lutas, você vai passar por problemas, e só tem um jeito, não adianta chorar, não adianta fazer bico, a única solução é chamar a Deus para entrar com você nessa luta, amém, amado? Porque nem sempre o milagre é ser livrado do problema, mas o maior milagre é o que Deus vai fazer naquela situação. Imagina, você sempre tem um problema, Deus te livra. Isso não é milagre. Você tem passado por lutas, irmão? Talvez você que entrou aqui nessa noite tenha passado alguma luta no seu trabalho, na sua saúde. Pode ser que o Senhor, em vez de remover o problema, que você está orando, pastor, eu tenho orado tanto para Deus tirar esse problema. Irmão, deixa eu te falar, pode ser que em vez do Senhor remover esse problema, Ele está querendo passar por esse problema com você, amado. O Senhor quer mudar, sabe, as coisas em você,
através desse problema. E isso pode ser algo muito mais poderoso, sabe? Se você ficar focado só em resolver o problema, se a sua vida cristã você ficar focado só para resolver problema, você vai ficar desapontado, porque Deus não vai fazer as coisas do meu jeito, Deus não vai fazer as coisas do seu jeito. O Senhor, Ele não quer apenas mudar as circunstâncias, Ele quer te mudar, Ele quer me mudar. Quando eu botei meu joelho no chão para orar, por isso que eu falei no começo, eu não sei se as pessoas que estão perto de mim já têm percebido, isso vai demorar um pouco mais ainda, né? Mas, como Deus tem me mudado, como eu agradeço a Deus pelo problema. Todos os dias eu falei, Deus, obrigado, porque o Senhor não me fez isso. Porque Deus não está interessado só em resolver a sua circunstância, Ele está interessado em resolver a sua vida. Você precisa orar, amados, não apenas para passar as circunstâncias, mas para que você possa crescer no meio dela, aprender a aumentar a sua fé, aprender a crescer, a ela ser aperfeiçoada. Escute, se Deus nos livrasse de tudo imediatamente, você nunca iria alcançar o seu maior potencial. Se tudo que Deus te livrasse, você ia ser um crente mimado, você ia ser um crente acostumado só com coisas fáceis. Por isso que Deus não te livra de tudo, porque Ele quer que você desenvolva o seu potencial. Deus também trabalha nas situações, sabe, desconfortáveis da nossa vida. Ele deseja te levar ao ponto que ninguém vai questionar o favor dele sobre a sua vida. Ele quer te levar num ponto da sua vida que as pessoas olhem para você e falem assim: uau, Deus é com você. Sabe, o texto que Deus me deu foi Isaías capítulo 43, verso 2. E eu queria usar esse texto para você. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te afundar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Uau, que texto lindo. Agora presta atenção. O Senhor não está dizendo nesse texto que vai te manter fora do fogo. O Senhor não está dizendo nesse texto só porque você é o filhinho queridinho dele. Ah, pai, eu tenho orado tanto. Deus não está falando que você vai viver fora do fogo. Esse texto não está dizendo que você vai viver fora da inundação. Na verdade, Ele está afirmando que vai haver fogo na sua vida. Ele está afirmando que vai haver inundação na sua vida. Ele está dizendo assim: quando você passar, é porque vai passar. Ele não está dizendo que vai te livrar de tudo, não. Ele está dizendo que vai ter fogo, vai ter inundação, vai ter adversidades e muitas coisas que você não vai entender, que vai vir sobre você. Mas a chave do texto é o seguinte: Ele vai estar conosco em todos esses momentos. É a chave desse texto, amém? Mas você precisa convidar Ele para entrar. Às vezes você entra numa situação tão difícil da sua vida que você fica se debatendo, e Deus está falando assim: eu quero te ajudar, mas você tem que me convidar. É um milagre muito maior, extraordinário, passar pelo fogo e não se queimar, do que Deus te livrar dele. É um milagre muito maior você passar pelos rios e não se afundar, do que Deus te livrar dele. Convide o Senhor para passar com você, para que você tenha algo para engrandecer o nome do Senhor. Eu lembro uma vez que nós estávamos aqui na igreja, não sei se era a volta de um encontro, não sei o que era, não, mas era um evento. E as pessoas contando o testemunho delas. Aí tinha um irmão, um filho muito querido, muito chegado nosso. Ele falou assim: pastor, eu queria ter tanta alguma coisa para contar, porque a única coisa que aconteceu comigo foi que eu cheguei na igreja de brinco e tirei. Sabe, pode ser que você está tentando sair de algo que Deus deseja que você atravesse. Pode ser que nesse momento, talvez tem pessoas que não vieram ao culto hoje, porque elas estão passando por um problema, e elas estão desanimadas, e hoje Deus tinha algo especial para a vida dela.
Talvez elas estão tentando sair de algo, estão pedindo a Deus para tirá-las de algo que Deus não quer tirar, ela quer que você atravesse. Mas com as suas forças, com as nossas forças, todas as vezes que nós tentamos atravessar com as nossas forças, isso só gera ansiedade. Mas com Deus, nós podemos entrar no descanso dele, amém, amado? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, com bastante amor e carinho: meu filho, meu irmão, fala assim para ele: não lute contra o processo. Fala para ele assim: convide o Senhor para entrar com você. Tem gente lutando contra o processo, irmão. Pastor, ora por mim, para que Deus... Pastor, a gente vai orar sim, pastor. Mas deixa eu te falar, Deus quer te levar num processo, irmão. Deus quer fazer você crescer. Salmos 41, verso 3. Olha que texto lindo. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás sua cama de doença. Tem uma outra versão que fala que o Senhor vai afofar a sua cama, como uma mãe que afofa a cama, como uma mãe que prepara a cama para o seu filho, sabe? Deus vai afofar para que você seja cuidado. Eu sei que você quer ser curado, eu sei que eu também quero ser curado, mas o texto diz que o Senhor vai conceder favor na sua vida, Ele vai estar contigo nesse momento. Salmo 23, verso 4, diz: ainda que, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia. O vale da sombra da morte, ele vai chegar para todo mundo. Mas Davi falou assim: sabe por que eu não me preocupo? Porque o Senhor está comigo. Sabe, nessa noite, amado, em vez de você querer vencer com a sua, convide o Senhor para passar com você. Sabe, o vale que você está passando. Quando você convidar o Senhor, vai haver um sorriso no céu, vai haver um sorriso no céu, sabe, porque você chamou Jesus para passar no meio da dificuldade, sabe, haverá um canto de louvor, como Paulo e Silas, estava lá em Atos, capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas tinham sido açoitados, eles estavam presos numa cadeia, sabe, eles estavam presos porque eles estavam pregando a palavra de Deus, e o povo não gostou, e apedrejaram eles, açoitaram eles, e Paulo prenderam eles lá no fundo da cadeia, um lugar escuro, cheio de bicho, úmido, sabe, cheio de cicatriz, cheio de dor, de sangue, e maltrataram Paulo, e Paulo não estava lá dizendo assim: Deus, aí, tá vendo, eu sou cristão, olha o que acontece comigo, que eu estava evangelizando. Não, a Bíblia diz que eles faziam o que à meia-noite? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos ouviam. Deixa eu te falar, para de reclamar. Comece a cantar, porque Deus quer te transformar numa pessoa melhor. Deus quer querendo te formar um caráter que você não tem ainda. Para de ser mimado, de achar que toda vez que você tem um problema, você vai esfregar a lâmpada e Deus vai vir e vai resolver. Tem coisas que Deus não vai resolver, Deus vai deixar você passar. Mas pode ter certeza, Ele vai estar com você. Nós precisamos aprender esse princípio de chamar a Deus no meio da nossa adversidade. Tem pessoas que têm a dificuldade, irmão, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela está com problema é pegar o telefone, o WhatsApp e começar a passar mensagem para as pessoas: ei, ora por mim, ei, meu líder, ei, pastor, ei, não sei o quê, ei, não sei o que lá, nossa, irmãos, grupo da igreja, ei, ora por mim. Tem nada de errado, tá, irmão? Mas a primeira coisa que você tem que fazer: Deus, por que eu estou nisso? Me ensina. Por que o Senhor está permitindo isso? Pai, deixa eu falar uma coisa para o Senhor: passa comigo, ainda que eu esteja nesse vale da sombra da morte. Foi o versículo que Deus começou a falar comigo quando eu saí da médica. A médica falou para mim, isso foi em outubro do ano passado, ela falou assim: vai para casa, que você pode morrer a qualquer minuto. Eu falei: o quê? Nunca tinha tomado remédio, irmão. A médica falou assim: olha, os seus exames, você pode morrer a qualquer minuto. Eu falei: o quê?
sozinho, fui na médica assim. Se soubesse que eu estava assim, eu tinha levado uns 10, né? Aí eu arriei, sentei na calçada, liguei para o meu genro, falei, vem me buscar aqui, eu com o meu carro, falei, vem aqui me buscar que eu não estou conseguindo dirigir, afeta seu psicológico. Fiquei meia hora sentado na calçada, aí meu genro chegou com o carro, fomos dirigindo, quando eu estava chegando ali em Vila Velha, do lado da Alvomac, parei do lado do caminhão, e na lateral do caminhão estava escrito esse versículo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estarás comigo. Não foram dias fáceis. Não porque Deus não tem poder para curar, é porque a gente demora a aprender. Sabe, amado? Tem pessoas que estão sofrendo os mesmos problemas por anos. Casamento não muda, hora, faz campanha, vai no monte, enterra paletó, chama o anjo, faz não sei o que, vem, faz tudo e Deus não muda. Pastor, essa finança da minha igreja, da minha casa, pastor, estou na escassez, todo mundo tem comida, eu só tomo suco da Cesana, não tem nada, minha família, virada de ano não tem roupa, não sei o que, vira o outro ano não tem nada, tem gente que nem vem no culto de virada de ano, mas é porque é tudo igual mesmo, outro ano é tudo a mesma coisa mesmo, e as coisas escassez, sabe por quê? E eu oro e a pessoa vai ficando ressentida com Deus, porque vê todo mundo crescer, e por que ela não cresce? E Deus fala assim, eu quero te mudar primeiro. Tem gente pedindo carro a Deus, Deus não vai dar, irmão. Porque o dia que Deus te dá um carro, você passa em cima de alguém. Eu tinha um carro, logo quando eu casei, então é 29 anos atrás, eu estava na porta da igreja, assim, num dia de semana, normal, não tinha culto, não tinha nada na porta da igreja, eu comendo um negócio lá, os meninos batendo papo, e chegou o irmão e falou assim, leva a gente ali, tal, evangelismo e tal. Eu falei, rapaz, não vai dar, cara, sério mesmo, não dava. Eu falei, não dá, tem que ir embora, está tarde, né? Aqueles irmãos que acham que qualquer hora é hora, né? E aí, quando o irmão saiu, eu olhei assim, tranquilo, sem peso nenhum na consciência, porque eu tinha que ir embora mesmo. Quando eu olhei no meu carro, estava escrito um adesivo assim atrás, ó, a serviço do Rei Jesus. Eu fui lá e arranquei ele. Falei, isso aqui está a serviço meu. Tem gente que, se Deus der a bênção que Ele está pedindo, mas pastor, eu estou orando, sabe por que Deus não dá? Porque primeiro Ele quer mudar você. Enquanto Ele não te mudar, irmão, Ele não vai dar. Sabe? Deus me tira daqui, Pai. Nós precisamos aprender esse princípio, chamar Deus na nossa adversidade. Se você está orando apenas assim, Deus me tira daqui, você não vai saber o que Ele quer com você, irmão. Escute, em vez de você só tentar sair da sua luta, irmão, em vez de você só tentar sair do seu problema, em vez de você só tentar sair do fogo, se você começar a dizer, Pai, deixa eu me sentir a Tua presença aqui nesse fogo, Pai, mostra-me a Tua grandeza aqui nesse problema, Pai, mostra-me a Tua graça aqui nesse problema, então você vai ver, você vai ter uma paz, sabe, amado, que vai superar todo o entendimento das pessoas, você vai sentir alegria, mesmo em tempos difíceis, sabe, quando todos os outros estão desencorajados, quando todos os outros estão sem esperança, você vai sentir a sua força sendo renovada, vai haver uma expectativa santa em você, que coisas boas irão acontecer na sua vida, meu amado. Quando você sentir isso, quando você convidar o Senhor para passar com você, vai começar a brotar um rio de vida dentro de você, e no meio daquele caos, sabe, vai haver esperança para você, amado, aleluia. Mas quando você tenta com as suas forças, você só fica cada dia mais dissimulado. Pastor, isso tudo bonito que o senhor está falando, pode até ser, o senhor podia até estar dando uma aula de coach, né, pastor? Isso aí é muito legal, né? Mas eu vou para a Bíblia para você agora. Daniel capítulo 3 conta a história de 3 jovens. Todo mundo já conhece a história deles. Daniel capítulo 3. O rei deu uma ordem
que todos tinham que adorar. E esses meninos não quiseram adorar o rei. Eles rejeitaram a ordem do rei. E o rei ficou furioso. E os meninos ainda disseram assim, adolescente, tá? Presos num país distante. Tem gente esperando os adolescentes ficarem grandes para começar a falar assim, meu filho, se o seu filho é adolescente, ele já não adora Deus, se o seu filho adolescente já não tem interesse de vir para a igreja, se o seu filho adolescente já não lê Bíblia, se o seu filho adolescente já não ora, pode abrir o seu sinalizador que você vai ter sérios problemas quando ele tiver com 17, 18, 19 anos. Tem gente que acha que tem um Jesusinho para criança, um Jesusinho para adolescente, um Jesus para adulto. Não, Jesus é o mesmo para todo mundo. E o meu sonho é ver crianças aqui botando a mão sobre as nossas cabeças e abençoando as nossas vidas. Porque criança, irmão, também precisa ser cheia do Espírito Santo. E aqueles 3 adolescentes falaram assim, nós não vamos adorar. E quer saber de uma coisa? Nosso Deus vai nos livrar, rei. Quando eles falaram isso, o rei ficou mais furioso ainda. O rei falou assim, ah é? Então faz o seguinte, aquece essa fornalha aí 7 vezes mais. Vocês estão se achando? Agora presta atenção, os meninos estão num país distante, não se corromperam, fizeram o testemunho deles. O rei falou assim, vou botar na fornalha. E o rei ainda fala assim, vou aquecer 7 vezes mais. Por que que Deus não fez o rei recuar? Por que Deus fez o rei aquecer o fogo ainda mais? Porque Ele queria que o milagre fosse maior, meu irmão. Porque Ele queria que não tivesse a menor chance. O Senhor podia ter livrado ele do fogo, sim. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor fez tantas coisas. Não seria problema nenhum para Deus livrá-los do fogo. Mas ouça, Deus não nos livra de todo o fogo. Existem fogos em nossas vidas que Ele nos leva através do fogo. Deus não vai te livrar de todos os fogos da sua vida. Você pode orar até a orelha bater palma. Deus vai te livrar dentro do fogo. Mas a boa notícia é que Deus sabe como fazer a prova do fogo. Amém, amado? Você precisa aprender que Deus não remove todas as situações difíceis da sua vida, não. Deus não remove todas as situações negativas, não. Na verdade, Ele usa elas para o cumprimento de um propósito maior na sua vida. Tudo que você está passando hoje, Deus vai usar isso para você crescer. Tudo que você está passando hoje, Deus vai usar para você ser muito mais maduro, para você ser muito mais forte. A sua luta hoje vai ser o testemunho de pessoas lá na frente que precisam ouvir. Mas você precisa passar. Senão você vai ser como aquele menino que falou para mim, pastor, a única coisa que eu tenho foi um brinco que eu tirei. Você precisa passar. Você não vai conhecer o poder de Deus se você não tiver entrado na fornalha. Você não vai conhecer o Deus que cura se Ele não tivesse curado você. Você não vai conhecer o Deus que move as montanhas se você não tivesse que vencer os obstáculos. Senão seria só uma história para você. Se você não passar por isso, você nunca vai conhecer esse poder de Deus. Agora escute o que eu vou te falar. O inimigo pode ter acendido fogo 7 vezes. O inimigo pode ter complicado áreas da sua vida. O inimigo pode ter trazido problemas na sua vida. Mas ele não faria isso sem a permissão de Deus. O problema dos crentes é achar que tudo é o diabo. Deus, Ele está no controle da sua vida. E Ele está no controle de todas as coisas. Sabe? O diabo não pode fazer o que ele quer, não, irmão. Não é assim que funciona, não.
Em vez de você reclamar do incêndio, convide Jesus para o fogo. Em vez de você reclamar da tempestade, convide Jesus para a água. Porque se o Senhor estiver com você, meu amado, você nunca vai ser derrotado. Você nunca vai ser derrotado. Escute, você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria, irmão. Deus não está limitado pelo fogo. Deus não está limitado pelas inundações. Deus não está limitado pela fome. Antes que você não se engane, não foi o Senhor que criou as dificuldades. Não foi o Senhor que criou o mal que você está passando. Mas certamente, amado, Ele permitiu, porque Ele tem um propósito maior na sua vida. Ele permitiu porque Ele tem algo para te levar. Ele quer mostrar a glória dEle para você. Ele quer mostrar o poder na sua vida, para que todos conheçam em você a graça dEle. Ele quer mostrar em você, sabe, a graça dEle, para que as pessoas olhem para você e saibam que existe um poder na sua vida, que foi Deus. Sem grandes testes, você não vai ter grandes testemunhos. Se você não passar por grandes testes, você nunca vai ter grandes testemunhos. Sem grandes batalhas, você não vai ter grandes vitórias. Aqueles jovens fizeram a declaração de fé em Daniel capítulo 3, verso 17, olha o que eles falaram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Para, irmão, os moleques eram barra pesada. Eles falaram assim: pode aquecer, o Senhor vai nos livrar. Mas depois ele fez algo poderoso, irmão, que o diabo ficou endemoniado. Irmão, quando esses meninos falaram assim: ó rei, nós não vamos ajoelhar nada, e Deus vai nos livrar. O rei falou: 7 vezes mais. Ele falou: quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa, rei? Aí o demônio ficou endemoniado, irmão. Verso 18, olha o que ele falou: e se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos estátua de ouro que levantaste. Quer saber? Deus pode me livrar, mas se Ele não livrar, não muda nada. Nós vamos continuar crendo em Deus. Aleluia! O diabo ficou endemoniado, irmão. Aleluia! É isso que Deus quer ouvir da minha boca. É isso que Deus quer ouvir da sua boca. Deus, o Senhor pode me livrar. Mas quer saber, Deus? Se o Senhor não livrar, vai mudar nada. Vou continuar te adorando. Vou continuar te servindo. Esse é o tipo de crente que deixa o diabo endemoniado, irmão. O diabo coça o chifre e fica doido. Porque eu não estou atrás da minha vontade, eu estou atrás da vontade de Deus. Pai, eu estou aqui tentando fazer isso, porque eu até gosto, pai. Mas quer saber? Se o Senhor achar que não presta para nada, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. Eles eram adolescentes ainda, amado. E aí o rei ficou furioso, sabe o que ele fez? Mandou amarrar os pés, as mãos dos meninos. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Falou para os soldados assim: joga eles lá dentro da fornalha. A Bíblia diz que quando os soldados foram jogar eles dentro da fornalha, a Bíblia diz que os soldados morreram, já tão quente que estava. Parecia o fim. Mas deixa eu te falar, não é o homem que dá a última palavra na sua vida, amém, amado? Não é médico que dá a última palavra na sua vida. Não é seu patrão que te dá a última palavra na sua vida, irmão. Sabe? Depois de um tempo, quando você lê a Bíblia lá em Daniel capítulo 3, verso 24, 25, jogaram os meninos lá no fogo, olha lá o que acontece. Aí o rei foi lá, né? O rei ficou perplexo. Eu sei que você já conhece a história, mas assim é mais gostoso, né? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Ele olhou da janelinha, né? E falou dizendo aos seus conselheiros:
nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam eles, disseram ao rei, sim, ó rei, é verdade, 3 homens. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, aleluia, aleluia. Pode ser que o Senhor permita que você passe pelo fogo, mas não se preocupe, Ele vai passar com você, meu amado, Ele vai estar com você, Ele vai te ajudar a suportar o impossível, Ele vai estar do seu lado, meu amado, Ele é o 4º homem da fornalha. Pô, dá uma música, isso tem não, irmão? Da fornalha. Inspira alguém aí, Pai. Inspira alguém aqui da igreja, em nome de Jesus. Esses jovens entendiam esse princípio, irmão. Eles entendiam, falaram assim, o Senhor vai me livrar. Mas se não livrar, eles sabiam que o Senhor ia estar com eles, irmão. O Senhor estaria com eles. O rei falou assim, meu Deus, o rei se converteu, eu acho, né? Porque todo ateu, eu sou ateu. Já viu ateu? Ateu fala que é ateu, sou ateu. Aí vamos dar um negócio hipotético aqui. Ele é ateu, está no avião, na hora que o avião começa a cair, a primeira coisa que ele fala, meu Deus! Se converte na hora o ateu. Ateu Nutella. O rei falou assim, meu Deus, não foi 3 que nós jogamos lá? Por que tem 4? Quando eles saíram, irmão, a única coisa, você continuar lendo o texto, a única coisa que pegou fogo foram as cordas que amarravam eles. Nada fisicamente queimou, né? Não é fascinante que só as cordas que queimaram, né? O que essas cordas simbolizam, pastor? Essas cordas são as limitações que o diabo tenta nos prender, irmão. O diabo foi lá e amarrou os meninos, botou as limitações no menino, sabe? Essas cordas representam medo, essas cordas representam ansiedade, sabe? Quando você sair dessa dificuldade que você está passando, irmão, as únicas coisas que vão desaparecer na sua vida são as suas limitações. As únicas coisas que vão desaparecer na sua vida, irmão, é aquilo que o diabo está tentando te atar hoje, sabe? O fogo vai queimar o medo, o fogo vai queimar a mentalidade negativa, o fogo vai queimar os relacionamentos destrutivos, o fogo vai deixar você sair livre dessa situação, o fogo vai deixar você sair ousado, confiante, saudável, cheio da vida de Deus. Tem gente preso no medo, tem gente preso na timidez, tem gente preso em tantas coisas, irmão. Mas quando o fogo de Deus passar sobre a sua vida, Ele vai queimar isso, irmão, e você vai sair pronto para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, aleluia. Você crê nisso? Fala assim, eu creio. Ah, amado, para de reclamar das suas dificuldades, irmão. Já te contei a história aqui da escova de dente que estava reclamando. Escova de dente estava reclamando, que vida dura que eu tenho. Tem que entrar na boca do cara, escovar para cima, para baixo, tá, passa na língua. Que vida dura, minha vida é muito dura. E está a escova de dente reclamando. Só que sabe com quem ela estava reclamando? Ela estava reclamando com papel higiênico, irmão. Você fica reclamando da sua vida. Para de reclamar da sua vida. Deus está trabalhando para você crescer. Marcos capítulo 4, verso 35. Uma história que todo mundo conhece. Jesus chama os discípulos e fala assim, vamos passar por... Vão lá do outro lado que eu tenho uma obra para fazer. Ele fala assim, olha, naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. Passemos para outra banda. Jesus estava do lado do lago, e ele falou assim, não, vamos para o outro lado do lago. Vamos lá para o outro lado, pessoal. Barquinho, todo mundo remando. Jesus é esperto, né? Jesus é muito esperto, irmão.
que Jesus escolheu os discípulos dele? Pescador. Tinha que ficar de barco para lá e para cá, né? Fosse hoje, ele escolheu de Uber, né? Ele virava para os discípulos: ei, galera, para o outro lado. Aí subia os caras. E a Bíblia diz que no meio do lago uma grande tempestade aconteceu, né? Vamos para lá. Você conhece essa história? Os discípulos ficaram com medo. Vai afogar, vai todo mundo naufragar. Imagina, pescador com medo. Então o negócio estava feio. Escute, o Senhor disse assim: passemos para o outro lado. O Senhor não disse: passemos para o meio do mar para naufragarmos. Não, não foi isso. Ele disse assim: passemos para o outro lado. O Senhor já havia determinado que eles chegariam no destino. O Senhor já tinha dito para os discípulos: nós vamos chegar do outro lado. Mas o Senhor queria que eles passassem no meio da tempestade. Deixa eu te falar para você: quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão quem tem promessa de Deus aqui. Deus já deu uma promessa para você: você vai passar para o outro lado. Amém? Mas Ele está dizendo para você nessa noite: vai ter tempestade antes. Jesus falou: nós vamos para o outro lado. Mas Jesus queria que eles passassem por uma tempestade. Agora escute, a nossa fé é sempre baseada na palavra de Deus. Se você tem uma promessa, a sua fé tem que ser baseada numa palavra de Deus. No meio da tempestade, só podemos vencer o medo. No meio da tempestade da luta, nós só podemos vencer o pânico se nós tivermos clareza a respeito da palavra. Por que desvia tanta gente? Porque não conhece a palavra. Por que desvia tantas pessoas? Porque elas não têm clareza na palavra. Quando o Senhor fala, Ele cumpre a palavra dEle. Amém, amado? Amém. Os discípulos tinham ouvido o Senhor dizer isso: passemos para o outro lado. Portanto, o destino deles era a outra margem. Não morrer no meio do mar. Quando Deus te deu uma palavra, o seu destino é que esse destino se cumpra, não morrer no meio da tempestade. Quando Deus te deu uma direção, a direção é que você chegue ao alvo, não morrer no meio da tempestade. A palavra de Deus não promete uma vida sem lutas. A palavra de Deus não promete uma vida sem tempestades, mas nos promete uma vida de vitória no meio das lutas. Tem gente achando que isso aqui é sentido pica-pau amarelo, irmão. Pilim pim pim. Tem gente achando que isso aqui é Alibaba e os 40 ladrões. Abra de Sésamo. Tem gente achando que vida cristã é uma negociata. Você vai chegar do outro lado, amém? Mas vai ter lutas, e nessas lutas você precisa conhecer a palavra para você continuar. Havia uma tempestade, mas quem estava dentro do barco com eles? Jesus. Você não está navegando sozinho não, irmão. Jesus também está dentro do seu barco. Jesus está dentro do seu barco, amém? Na tempestade que você está passando, na luta que você está passando, Jesus continua com a palavra dele dizendo que você vai chegar do outro lado, e Ele continua dentro do barco com você. Experimente a presença do Senhor, porque ela vai te livrar do medo. O Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Tu estarias comigo. Não é porque o vale seria maravilhoso, é porque as circunstâncias, nem porque as circunstâncias seriam fáceis de enfrentar, mas a certeza do salmista é que o Senhor estaria com ele. Tu estarias comigo. Esse deve ser o seu grito no meio da tempestade. Quando você estiver passando a luta no seu trabalho, chame Deus para entrar com você. Ah, amanhã eu tenho que trabalhar naquele serviço, é uma desgrama lá, nervoso, me dá ansiedade, o patrão pega no meu pé, não sei o que, eu tenho que... Ei, para com isso. Chame Jesus para ir trabalhar com você. Você vai ver o ambiente ser mudado lá. Você está com problema na escola? Chama Jesus para estudar com você.
Chama Jesus para o seu casamento. Sabe por que os casamentos estão com problema? Porque tiraram Jesus de dentro do casamento. Pode ter o dinheiro que quiser, pode ter o evento que quiser, se tirar Jesus dentro do casamento, acabou. Pode fazer o curso de casais que quiser. Sabe por que as suas finanças estão ruins? Porque você tirou Jesus dela. Chama Jesus para com você. Tu estás comigo. Mateus capítulo 18, verso 20. Olha que lindo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A promessa de Jesus é estar o tempo todo com a gente. Mateus capítulo 18, Mateus 20, 28, 20, a mesma coisa. Olha o que Jesus fala em Mateus 28, 20. Isso. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse que estaria com você todos os dias. Está difícil no trabalho? Chame Ele. Está difícil no casamento? Chame Ele. Está difícil na escola? Chame Ele. Está difícil nas finanças? Chame Ele. Está difícil nos relacionamentos? Chame Ele. Chame Ele. Os discípulos se entregaram ao medo. Você lê a história, eles começaram a ficar com medo. Nossa, nós vamos naufragar. Eles esqueceram que Jesus estava com eles. Enquanto a tempestade rugia com força, sabe o que Jesus fazia? Jesus estava dormindo. E dormindo um sono profundo, que tiveram que acordar ele. Jesus sabia que a tempestade ia vir? Claro que ele sabia. Mesmo assim ele foi dormir. Os discípulos deveriam saber que o Senhor não os abandonaria. No meio da luta nós devemos crer e descansar. Agora deixa eu dar uma chave para você aqui nesse texto aqui. Presta atenção. A palavra que o Senhor usou no original para repreender o vento, a palavra que o Senhor usou nessa história de Marcos capítulo 5, a palavra que ele usou no original para repreender o vento, o mar, é a mesma palavra que ele usou para expulsar os demônios quando ele chegou do outro lado que tinha um endemoniado. A mesma palavra. Então isso dá a entender que a tempestade e aqueles demônios era algo comum. Era algo que tinha sido enviado por Satanás. Aquela tempestade que os discípulos estavam passando não era algo natural. Era algo sobrenatural. Tanto que eles eram experientes, eles ficaram com medo. O que a gente aprende com isso? Presta atenção, que eu já estou quase terminando. A nossa maior tentação é pensar que as tempestades são apenas eventos naturais. A nossa maior tentação é pensar que a crise que nós estamos passando no nosso casamento é coisa natural. A nossa maior tentação é achar que o nosso problema financeiro é algo natural. A nossa maior tentação é achar que a enfermidade é natural. Quando as tempestades acontecem em nossas vidas, elas são sempre resultados de ações de espíritos malignos. Você precisa ter clareza dessa guerra. Às vezes você percebe que há coisas acontecendo que você não sabe explicar. Presta atenção, que eu já estou quase encerrando essa palavra. Existem coisas na sua vida que acontecem que você não sabe explicar. Em vez de ir para frente, está sempre andando para trás. Tem tudo para dar certo, mas está indo para trás. Sabe, aqueles que você olha para aqueles que não merecem sucesso, que está do seu lado, eles estão crescendo. E você, no seu emprego, a promoção era sua, mas dá para outro que nem merece, o cara não é nem cristão, e te tira da sua posição, que era sua, e dá para outra pessoa. Isso não é natural. Sabe, é um problema que tem que ser tornado... Às vezes tem pessoas que têm um problema que tem se tornado teimoso, sabe, esse problema não sai, ele sempre volta, sempre traz, sabe, nunca vai embora, sempre está aquele problema, passa anos, isso não é natural, sabe, quando surge, né, existe casais que de repente surge um ódio entre marido e mulher, do nada,
Do nada, deixa eu te falar, isso não é natural, isso não é crise, isso não é relacional, isso é demônio. O casal estava vivendo bem, agora não vive mais. Isso é sobrenatural, isso é coisa do inimigo. Às vezes você tem um filho, um aluno brilhante, ele sabe toda a matéria, mas repetidas vezes, sempre quando chega a hora do exame, a hora da prova, ele tira nota ruim. Mas ele é inteligente, ele é bom. Isso não é natural. Você precisa entender o mundo espiritual. Você precisa entender que o diabo está trabalhando. Quando uma pessoa feliz, você deve conhecer alguém assim. Pessoa feliz, quando você menos percebe, ela se torna uma pessoa deprimida, triste. Nossa, fulano era tão feliz, agora está tão triste. Isso não é natural. Isso é espiritual. Quando uma criança que sempre foi obediente, a criança sempre foi obediente, de uma hora para outra, ela começa a se tornar uma criança desobediente. Nossa, o menino era tão obediente, mas agora ele está tão desobediente. Isso não é natural. Isso é espiritual. Quando você se vê escravizado por um hábito que você não consegue controlar, escute isso aqui. Tem pessoas escravizadas por hábitos que sabem que está destruindo a vida dela, mas ela não consegue se libertar. Às vezes é a prostituição na internet, às vezes é um jogo, às vezes é mentira, às vezes é roubo. Um hábito que está te destruindo. Isso não é natural, isso é espiritual. Não se iluda. Toda tempestade é produzida por espíritos malignos que atuam nos ares. Para de achar natural o que é espiritual. Você pode usar a sua autoridade para amordaçar o vento. Você pode usar a sua autoridade para calar o mar. Seu marido não é mais aquele mesmo homem. Você pode usar a sua autoridade. Quando ele estiver orando, coloca a mão sobre, quando ele estiver dormindo, bota a mão sobre a cabeça dele. Vai lá na cama. Profetiza. Expulsa os demônios que estão fazendo seu marido ficar desse jeito. Sua esposa, mesma coisa. Aquela criança que de uma hora para outra ficou respondona, mal educada, vai lá quando ele estiver dormindo, coloca a mão, aquieta-te, acalma. Você é bênção. Você é uma herança de Deus para a minha vida. Satanás, não toque no meu filho. Em vez de você ficar falando, que menino bagunceiro, desgramado, atentado. Gente, não sei o que está acontecendo com meu filho. Vai lá, ora. Expulsa. Em vez de você ficar reclamando, convide Jesus no meio da tempestade. Seu emprego está difícil, a promoção é sua e não sai. Não reclama. Entra lá no seu emprego. Quando ninguém estiver vendo, vai lá no banheiro. Ninguém precisa ver. Fala, Deus, eu abençoo esse lugar. As tempestades não são algo naturais. Deus quer que você chegue do outro lado. Deus quer cumprir. Tem muitas pessoas perdendo a promessa porque não entenderam a guerra. É somente no meio da tempestade que você pode conhecer de fato o poder de Jesus. É nos momentos de crises que realmente você compreende quem é Jesus para você.
Se você colocar a sua fé, se você colocar a sua confiança no Senhor, você vai ter uma relação mais profunda com Ele. E quando a tempestade acabar, sabe, você vai sair muito mais forte. Jesus está nos dizendo para viver uma vida de fé e não de medo. Jesus está nos dizendo viver uma vida de fé, de coragem, sabe, não de pânico. No meio da tempestade, você pode experimentar o milagre de Deus na sua vida, porque Ele vai estar presente no barco da sua vida. Não tema os ventos do mal, meu filho. Não tema os ventos do mal que tem soprado contra a sua vida. Não tema o mar da morte, pois o Senhor da vida tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Você só precisa entender e convidar Ele para entrar com você. Feche os seus olhos nessa noite. Convide Ele, convide Ele. Convide Ele para entrar com você. Convide Ele para entrar na fornalha com você. Convide Ele para entrar na fornalha com você. Convide Ele para entrar no fogo com você. Convide Ele para entrar no rio com você. Andando junto a mim, há outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se eu preciso ser lembrado, você pode ficar de pé. Como fui liberto em ti, chame Ele, convide o quarto homem da fornalha. É o poder que vence em mim. Convide o quarto homem da fornalha. Andando junto a mim, havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se eu preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Eu surgi. Convide Ele para entrar na tempestade com você. Tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa. Aleluia. Nada nos separa. Seja qual for a dificuldade, se Ele estiver com você, nada vai te derrotar. Pode ser o vale mais sombrio, mas fale como Davi: se o Senhor estiver comigo, eu não temerei mal algum. Andando junto a ti, havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se eu preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que habita em mim. Havia outro na força.
se abrir. Se eu preciso ser lembrado, Creia nisso, amado. como fui liberto em ti. Oh, Jesus. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Tem coisas nessa vida que... Tem coisas que você vai orar e elas vão acontecer imediatamente. Por isso que nós devemos sempre orar. Às vezes você pode entrar numa luta e você vai orar e o propósito de Deus é que aquilo se resolva naquele momento. E você orou e Deus colocou os anjos para trabalhar e as coisas aconteceram. Mas tem coisas que não vão ser assim. Tem coisas que você vai ter que passar por um período maior para que você cresça. Você precisa entender isso. Ah, então agora eu não vou mais orar quando eu tiver com problema, é porque Deus não. Tem coisas que vão acontecer e milagres instantâneos que vão acontecer na sua vida, mas tem coisas que vão ser para tratar a sua vida. O segredo é sempre convidar Jesus.